Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do verso 15 até o verso 29. Colossenses capítulo 1, do verso 15 até o verso 29. Nós vamos pensar hoje sobre o tema a supremacia de Cristo, ou como Jesus é o maioral, é aquele que de mais precioso existe no mundo, que governa todas as coisas. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 23. Até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, pois vocês ouviram que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra, de crescer no Teu conhecimento. E pedimos agora, Pai, que o Senhor nos conduza em sabedoria e nos conduza no entendimento dessa palavra, Pai, e que Teu Espírito Santo aplique essa palavra de forma poderosa, Pai, aos nossos corações. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós começamos uma série de exposições na última semana, nessa carta de Colossenses, onde a carta de Colossenses tem como objetivo falar quem é Jesus e por que Jesus deve ser o centro da nossa história. O que estava acontecendo ali no contexto daquela cidade chamada Colossos é que eles tinham recebido o evangelho de um homem chamado Epáfras, mas esse homem agora estava lidando com problemas maiores do que ele achava que podia lidar. O que estava acontecendo é o que acontece mais ou menos nos dias de hoje. As pessoas começavam a ouvir uma série de coisas, uma série de ideologias, uma série de argumentos religiosos, uma série de situações que estava causando confusão na mente das pessoas. Sabe, esses dias eu conversei com uma pessoa de Brasília e ela me disse uma coisa interessante, que ela conhece algumas pessoas lá, e eu acho que isso não acontece só lá, que frequenta a igreja X no domingo, mas aí frequenta a igreja Y na segunda, frequenta a religião Z na quarta e vai em outro lugar de ideologia ou filosofia na sexta. E aí eu pensei, rapaz, deve ser muito difícil falar de Jesus para essas pessoas. Aí ele disse, porque elas acreditam em tudo. Tudo que se fala ele tem como verdade, tudo que se fala ele tem como importante. Então gera uma grande confusão, porque na verdade a gente não consegue um caminho. É aquele famoso, todo caminho leva a Deus. Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus, esse caminho é Jesus Cristo. E todos os demais te levam para o inferno. Todos os demais.
Mas nós vamos caindo sorrateiramente nesse tipo de argumento que muitas vezes é gostoso de ouvir. Muitas vezes o nosso coração gosta de ouvir. Então Paulo escreve essa carta a essa igreja, e eu creio que ela é absolutamente atual para os nossos dias, porque nos serve de forma igual para instruir essa igreja naquilo que é importante. E o que é importante é Jesus. Jesus é o importante. E para provar isso, a primeira coisa que ele nos diz é que Jesus é o Supremo. Observe o que ele diz do verso 15 ao verso 17. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só, essa frase não é meio paradoxal? Como é que eu posso ter a imagem de algo que é invisível? Porque se eu não vejo, como tem imagem? Não é meio doido isso? Mas o que ele está querendo dizer ali é o seguinte: se você quer ver a Deus, só é possível ver a Deus quando você enxerga Jesus. Porque Jesus é justamente a imagem exata de quem Deus é. É como uma bela fotografia, é como um bom retrato, mostrando e pegando todas as características de quem você é. O que esse texto está dizendo, o que Paulo afirma de cara aqui é o seguinte: olha, não se engane, Jesus é Deus. Jesus é Deus, Ele é exatamente quem Deus é. E meu irmão, se Jesus não é o supremo na sua vida, se Jesus não é a referência da sua vida, se Jesus não é a autoridade da sua vida, então a tendência é que o seu coração esteja confuso, caminhando por uma série de caminhos, procurando explicações e sentido, e o que você vai acabar descobrindo é que nenhum caminho tem sentido, nenhum caminho te leva a uma satisfação da verdade, se não for Jesus. Se Jesus não for a referência, não tem como caminhar. Ele continua dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Esse Jesus não é um Jesus, um Deus ou uma espécie de Hércules. Lembra? Tinha um seriado antigamente do Hércules, não era desenho, era tipo filme mesmo, é como se fosse série hoje. Eu gostava demais de ver aquele negócio. Era muito bacana, alguém que era mais forte do que um humano, mas era mais fraco do que um Deus, e esse cara lutava a favor dos oprimidos, dos fracos, etc. e tal, e toda vez que o Hércules pegava um cara assim, jogava, e esse cara voava a árvore, eu achava o máximo. Pensava, eu quero ser um Hércules. É bom demais ser forte, ter esse poder todo e poder ajudar o outro. E tem gente que vai se agarrando a coisas assim, a pequenos Hércules. O que eu quero dizer com isso? Coisas que trazem soluções momentâneas para a sua vida. Por exemplo, um vício. Eu gosto muito, muito, muito de futebol. E aí aquilo torna um ídolo no seu coração, de forma que é aquilo que traz satisfação. E vê se essa frase você já não disse ela em alguma vez. Pode ter sido por outro assunto. Você diz o seguinte: olha, eu trabalho tanto, eu faço tanto na minha vida, eu corro tanto atrás para ajudar essa família. A única coisa que eu peço, a única coisa que eu quero, a única coisa que me traz satisfação nessa vida é ver esse joguinho de futebol. Me deixa ver esse joguinho de futebol em paz. Não é assim? Você já ouviu essa frase alguma vez? Ou já disse ele alguma vez? Substitui o futebol aí por outra coisa, novela, seriado, sei lá. Netflix, teve uma polêmica com a Netflix essa semana, né? Depois a gente fala. Então, mas você percebe a ridicularidade dessa frase? Você limitou a satisfação e a alegria da sua vida a uma coisa mínima. O que você está dizendo é que 99% da sua existência é terrível, é desastrosa, é penosa, é ruim. E que a única coisa que traz sentido para a sua existência e que dá um pouco de acalento e alegria é tal coisa. Seja um jogo de futebol, que seja
qualquer outra coisa. Paulo está falando assim, meu amigão, você não está entendendo o que você está perdendo. Jesus é aquele que trouxe à existência aquilo que não existia. Jesus é aquele que já existia antes de qualquer coisa existir. Aliás, essa é a diferença quando nós falamos que Jesus é eterno, ou que Deus é eterno. É o fato de que Ele nunca teve início. Pastor, mas antes do mundo, Jesus era o quê? Era Jesus, igual Ele é hoje. Não, mas antes disso, era Jesus. Não, mas você não está entendendo. Bem antes disso. Então, era Jesus. E quanto antes você quiser voltar, Jesus era Jesus. E aquele que existia antes de qualquer coisa, trouxe à existência todas as coisas. Não só as visíveis, olha o que diz o verso 16, mas também as invisíveis. Não só esse mundo metafísico, palpável, que os meus olhos, os seus olhos veem, mas também o mundo espiritual, a existência além da matéria, que os meus olhos, os seus olhos não veem. Mas ele trouxe à existência também a ideia de tronos, de poderes, de autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Meu irmão, quando eu enxergo esse texto aqui, eu começo a ver a formiguinha que eu sou. Hoje nós aprendemos aqui na escola dominical que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. E que existem cerca de 200 bilhões de galáxias no universo. Então a nossa tem 200 bilhões de estrelas. E existem mais 200 bilhões de galáxias. Eu não estou falando de outras 200 bilhões de estrelas, não. Então, para saber o número de estrelas, mais ou menos, teria que multiplicar 200 bilhões vezes 200 bilhões. Eu não sei nem se a calculadora chega nessa conta. Acho que ela dá pane, trava. E esse Deus conhece cada estrela pelo nome, porque Ele trouxe à existência cada estrela que existe. Mas não só isso, esse Deus habita, está presente, ocupa toda a existência do universo, porque a sua imensidão e a sua grandeza é tão absurda que Ele não cabe no universo criado. E esse Deus que é tão absurdamente grande, absoluto, enorme, olha para nós com amor. Cuidadosamente Ele nos trouxe à existência. Ele planejou a sua história. Ele se preocupou com cada detalhe do acontecimento da sua vida. Ele preparou desde antes de criar a primeira molécula, o primeiro átomo. Ele preparou uma morada eterna para que você pudesse habitar eternamente. Esse Deus sonhou com você antes mesmo que você pensasse alguma coisa. Esse é o Deus supremo e grandioso do qual Paulo está dizendo que é. É diferente dos deuses gregos, por exemplo, que são deuses que governam áreas. Por exemplo, você tem o Deus do mar, você tem o Deus do raio, você tem o Deus da chuva, o Deus do amor, o Deus da guerra. Não. Nós estamos falando de um Deus que não governa apenas o planeta Terra, que não governa apenas essa galáxia na qual estamos, mas que governa todo o universo de forma absoluta. E se você não entender a grandeza desse Deus, jamais você vai conseguir se relacionar com Ele. Quando a gente viaja de avião, uma das coisas mais impressionantes que tem é você enxergar uma cidade. Se você senta na janela do avião, você sai, por exemplo, de Goiânia, e aí, dependendo de onde você vai, o avião faz uma curva assim, e Goiânia vai ficando pequena. Você vai fazendo assim, ó. Ela vai ficando pequena. E aí, quando você anda um pouquinho, passa uma cidade menor.
E aí você pensa, gente, mas demorar só 10 pessoas ali? Olha o tanto que é pequenininho. E quanto mais alto você vai, menor as coisas ficam. Agora imagina um Deus que te enxerga a partir do universo. Não é Ele te ver lá da Lua aqui, não é Ele te ver do planeta Marte aqui. A grandeza de Deus é tão absurda que Ele te vê do universo. Ele está aqui, Ele está vendo o universo todo. Qual é o seu tamanho diante desse Deus? Qual é o seu tamanho diante desse Deus? O que Paulo está dizendo aqui é, gente, vocês estão dando ouvido a coisas tão absurdas que vocês não entenderam ainda quem é o Deus que vocês já conhecem. E Ele tem que lembrar, esse Deus é o Deus que trouxe a existência, é o Deus que tem soberania, é o Deus que está sobre todo o poder, é o Deus que está sobre toda a autoridade. E não só isso, Ele não só é o Deus que trouxe tudo à existência, mas Ele também é o Deus que sustenta toda a existência. Toda a existência existe porque Ele sustenta isso. Se não é Ele sustentando, se não é Ele fazendo com que aquilo exista, nós já tínhamos. Quer ver um conceito que a Bíblia nos ensina, a ideia de graça comum? Sabe o que é a graça comum? É a graça e a bondade de Deus que cai sobre toda e qualquer pessoa. É por isso que uma pessoa, mesmo que não tema a Deus, ela tem um senso de bondade no coração dela. Ela tem um senso de temor. Ela consegue refrear algumas coisas, há um consenso social, de moral, de ética. Isso tudo acontece por causa da graça comum. O livro de Apocalipse diz que nos últimos dias, quando os dias forem terríveis, quando a grande tormenta começar, Deus vai retirar a sua graça sobre a terra. E se você acha que o mundo é mau, se você acha que as pessoas são más, se você acha que as pessoas mentem, traem, enganam, se você acha que as pessoas trapaceiam, você não está entendendo, porque as pessoas são refreadas por causa da graça de Deus. Mas nos últimos dos últimos dias, Deus vai fazer assim, agora é para acabar. Meu irmão, é bem possível que nós vamos olhar um para o outro e dizer, agora lascou. Não há nada que segura a maldade do homem mais sobre o mundo. Não há nada que segura a maldade do homem mais sobre a sociedade. Esse é apenas um exemplo do que significa Deus sustentar toda a existência. Sustentar toda a existência. Nós precisamos reconhecer esse Deus como supremo. Não há nada maior, ou não deveria haver nada maior na minha vida e na sua vida que não fosse Jesus. Nada. Mas Paulo continua essa argumentação quando ele entra no verso 18, ele diz assim, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Nós vivemos numa sociedade onde todos querem ser caciques, mas ninguém quer fazer parte da tribo. Não é assim? Todos querem mandar, todos querem o poder, todos querem a autoridade, todos querem ter, aqui quem manda sou eu. Não é por isso que a gente briga dentro da casa, não é por isso que a gente briga nas famílias. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, vocês estão levantando nomes, por exemplo, existem homens importantes na nossa história, que contribuíram para a construção e a existência da igreja protestante, homens como Martinho Lutero, homens como Calvino, homens como Farel, homens como John Hus e tantos outros, John Knox e tantos outros. E apesar desses homens terem construído histórias maravilhosas, terem pavimentado os caminhos para o entendimento do Evangelho, terem diminuído muitas dúvidas, eles não são Deus. De forma que esses homens podem errar,
Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque hoje, onde a gente sempre cita pessoas, nós citamos pessoas como se fosse a autoridade divina. Olha, não pode não, porque o pastor Vinícius disse que não pode. Mas quem disse que o pastor Vinícius não erra? O pastor Vinícius erra, e é muito. Agora, não pode não, porque o pastor Vinícius ensinou que Jesus disse que não pode. Qual é a autoridade aqui? É minha? É de Jesus. O problema hoje é que a autoridade na nossa vida não está sobre Cristo. Está sobre nós mesmos, está sobre o nosso coração, ou está sobre pessoas referenciais em nossas vidas, e mais. Muitas vezes essas pessoas referenciais em nossas vidas nos decepcionam, nos frustram. E o que nós fazemos, meu irmão? O que nós fazemos? Nós colocamos a culpa em Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que teve que ir ao hospital e ela ficou internada com uma pessoa ali do lado que ela não conhecia. E essa pessoa do lado dela tá com câncer, tipo 1 de útero, de ovário, alguma coisa nesse sentido, que é tratável, que possibilita e etc. Mas a pessoa que estava conversando comigo contou o testemunho dizendo o seguinte: olha, ela está tão desanimada, ela está tão enfurecida com Deus, ela está tão frustrada com o universo, porque ela entende que ela não merece passar pela dor que ela está passando. Quem é a autoridade da vida dessa pessoa? É ela mesma. Deus é somente alguém para colocar a culpa. Deus é somente alguém para colocar a culpa. Quem é a autoridade da sua vida, meu irmão? Muitas vezes nós nos frustramos e colocamos a culpa em Deus, nós erramos e dizemos que Deus é que fez. Quem é a autoridade então? Somos nós. Você sabe por quê? Porque se Deus fosse a autoridade da minha vida, eu reconheceria que Ele é o soberano, majestoso, e como nós lemos no início desse culto, no livro de Filipenses, quando Ele quer, Ele faz segundo a vontade dEle. E se eu não sou Deus, está tudo certo. Eu não estou dizendo que não causa tristeza, eu não estou dizendo que não é ruim, é triste, é difícil. Mas, meu irmão, se Ele não for o centro, se Ele não for o referencial, se Jesus não for o referencial da sua vida, não existe vida no Evangelho, não existe relacionamento com Deus, não é possível você dividir a autoridade de Deus com outra pessoa, outra instituição ou outra ideia que não seja a própria pessoa de Jesus Cristo encarnada. Paulo continua dizendo: é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A ideia aqui é de que, assim como Jesus foi o primeiro a ter um corpo ressurreto e glorioso, assim também nós o teremos. Ele foi o primeiro dentre os mortos. Nós aqui, que um dia todos vamos morrer. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele é o pleno. Ele. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Existe uma síndrome entre nós, chamada síndrome do Messias. Sabe o que é isso? É a ideia de que você acredita que só você pode salvar o mundo. É a síndrome do Messias. Então é aquela pessoa que trabalha, que morre de trabalhar porque ela acredita que só ela pode. É aquela pessoa que controla todos que estão à sua volta porque ela acredita que se não for ela controlando, ninguém mais dá conta. É aquela pessoa que tem que tomar a frente de tudo porque ela acredita que só ela resolve. É a síndrome do Messias. E o que esse texto está dizendo aqui é que
É nele que habita toda a autoridade para que seja reconciliado, que seja salvo, que seja redimido. Todas as coisas, as que estão na terra e as que estão no céu, as visíveis e as invisíveis, é Ele quem tem autoridade para estabelecer paz. É Ele que um dia vai chegar nesse mundo que nós habitamos e vai dizer: chega! É Ele que vai dar fim à guerra, é Ele quem vai dar fim à dor, é Ele quem vai dar fim ao sofrimento, é Ele quem vai transformar a nossa existência. Ele faz isso, eu e você não. Não pense que você é o Messias, porque senão você vive para você mesmo e o centro da sua existência vai ser você mesmo. E quando você fizer isso, você vai estar perdido. Mas o texto continua, tem muita coisa, vamos lá. Jesus é o suficiente. Olha só o que diz o verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ou seja, antes vocês não tinham relacionamento com Deus e nem tinham capacidade de ter. Por quê? Porque vocês eram inimigos de Deus, o procedimento, o agir, o fazer de vocês era mau. Mas, meu irmão, quando entra uma preposição dessa na Bíblia é top demais. Mas, porém, entretanto, agora, Ele, quem é o Messias? Vamos de novo, vamos fingir aqui. Quem é o Messias? Jesus. Vamos de novo, acho que dá para ficar melhor, não dá? Quem é o Messias? Jesus. Você não é o Messias. Jesus é o Messias. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los. Por que Ele morreu na cruz? Por que Ele pagou os nossos pecados? Por que Ele nos reconciliou com Deus? Para que nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus de maneira santa, inculpável e livre de qualquer acusação. Meu irmão, quando eu e você formos apresentados a Deus por Jesus Cristo, todos sujos pelo sangue de Cristo, nós vamos chegar lá santos e irrepreensíveis, e não haverá acusação contra nós. O promotor, que é Satanás, o acusador, vai estar lá seco, babando, com aquele arquivo enorme de todos os erros que nós cometemos, doido para nos acusar. Mas então Jesus se colocará à nossa frente e vai dizer: esse está comigo. Esse é santo, esse é inculpável, esse não tem acusação sobre ele, porque eu morri, eu paguei a dívida, eu quitei todas as coisas que ele fez. Eu reconciliei com o Pai. Esse é o nosso Messias. Ele é o suficiente. Meu irmão, quando nós estamos dizendo que Jesus é o suficiente, significa dizer que não precisa de mais nada além dele. Nada. Não tem nada que você possa fazer além daquilo que Cristo já fez. Lembre-se, você não é o Messias. Não tem nada. Ele quitou. Pastor, mas eu aprendi que para ser salvo eu preciso dar 3 pulinhos todos os dias de manhã, porque senão Jesus não vai me resgatar. Mentira! Pastor, mas eu aprendi que eu tenho que ler a Bíblia 5 vezes, de trás para frente, senão Jesus não vai me salvar. Mentira! Pastor, mas eu aprendi que eu tenho que dar todo o dinheiro e todas as finanças que eu tenho para a igreja, senão Jesus não vai me salvar. Mentira! Jesus é o suficiente, não tem nada que você possa fazer para contribuir naquilo que Jesus já fez. Ele fez tudo. A não ser que você ache que você é um pouco melhor do que Jesus, porque às vezes você pode pensar assim: não, quer saber?
Jesus é o cara mesmo, tudo bem, entendi, Ele é o supremo, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é aquele que trouxe tudo à existência, é Ele que tem autoridade sobre tudo, mas, faltou fôlego, mas eu vou dar uma ajudadinha aqui no que Jesus fez. Se você pensar assim, meu irmão, você pode fazer isso, de boa, tranquilo, mas você não vai ser salvo por Jesus. Porque só é salvo por Jesus quem reconhece que Ele é o Messias e não que nós somos o Messias. Ele é o meu Salvador e não eu sou o meu Salvador. Está entendendo? Paulo estava orientando a igreja nessas coisas, porque havia uma mentira entre eles, dizendo que eles precisavam complementar a obra de Deus a partir dos ritos judaicos, ou a partir de culturas, ou dos deuses gregos, ou da filosofia platonista. E Paulo está dizendo, não, você não está entendendo, Jesus é o suficiente, não precisa de nada além dele, aliás, não tem como fazer nada além daquilo que Ele já fez. Jesus é o suficiente. E aí Paulo faz uma advertência, ele diz o seguinte: desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Como que eu permaneço na fé? Como que eu permaneço na fé, meu irmão? Entendendo que Jesus é o supremo, entendendo que Ele é o centro, e entendendo que Ele é suficiente. Se eu entendo que existe alguma autoridade acima dEle na minha vida, então eu não vou permanecer na fé, porque eu vou seguir essa filosofia, essa ideologia, esse pensamento religioso ou essa pessoa. Se eu entendo que Ele não é o centro, mas que outra coisa deve nortear a minha forma de viver, a minha maneira de pensar, então Ele também não é por onde eu vou caminhar. Se eu não entendo que Ele é suficiente, então eu também não permaneço firme na fé. E se alguém não permanece firme na fé, apesar de um dia ter dito, compreendido essa fé, é porque essa pessoa, na verdade, nunca creu. Simples assim. Porque aquele que entende que Jesus é o supremo, é o centro e é o suficiente, meu irmão, esse não vai seguir outra coisa, não vai pensar em outra coisa, não vai querer outro caminho que não seja Jesus, o Messias, o Salvador. E Paulo diz, esse é o evangelho pelo qual eu me tornei ministro. Meu irmão, presta atenção. O apóstolo Paulo aqui, ele podia dizer assim, eu sou o apóstolo Paulo, eu tenho 30 anos de ministério, eu plantei mais de 50 igrejas, eu tenho toda a experiência e posso contra-argumentar contra qualquer filosofia, ideologia ou religião. Então, por favor, me ouçam, porque eu tenho autoridade sobre a igreja de Cristo. Paulo poderia ter feito isso. Paulo era uma pessoa importante o suficiente para fazer isso. Mas ele não faz isso, sabe o que ele faz? Ele aponta para Jesus. Porque apesar da importância de Paulo na história, ele não era o Messias, ele não era o Salvador, ele não é aquele que trouxe tudo à existência, ele não é o centro que sustenta toda a existência. Quem faz isso e quem é esse é somente Jesus Cristo. O último ponto, meu irmão, e talvez o mais importante, a motivação. Jesus é a motivação. Vamos lá, em primeiro lugar, Jesus é o supremo, vai. Em primeiro lugar, Jesus é o segundo lugar, Jesus é o centro. De novo, vai. Em primeiro lugar, Jesus é o segundo lugar, Jesus é o terceiro lugar, Jesus é o mesmo, suficiente, vai lá. Terceiro lugar, Jesus é o se Jesus é supremo, se Jesus é o centro e se Jesus é o suficiente, então Jesus é a sua motivação. Jesus é a sua motivação.
Olha só, isso é muito interessante. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que não existe nada nessa terra mais importante do que Jesus. Deixe-me procurar aqui uma coisa. John MacArthur, um teólogo, está aí também uma citação dele, mas eu quero ler isso aqui para vocês. Olha só. Você percebe que quando Paulo escreveu Filipenses e Colossenses, ele estava se regozijando, mesmo estando na prisão. Não é uma prisão comum, mas um buraco no chão chamado prisão Mamertine. Nessa prisão, em particular, depois que um máximo de 40 prisioneiros foram acumulados, os esgotos foram abertos para afogar todos os prisioneiros. A água então é drenada juntamente com os prisioneiros, e o processo é repetido continuamente. É importante você ter essa informação em mente, porque Paulo está nesse lugar. E olha só o que ele escreve: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Ele está num lugar, meu irmão, em que o esgoto da prisão era colocado sobre a cela. Alguns morriam, eles retiravam. Os que sobreviviam continuavam. E eles iam juntando até dar 40. Deu 40, solta a água de novo. Era o jeito de esvaziar a prisão. E ele diz o seguinte: eu me alegro, eu estou feliz do meu sofrimento por causa de vocês. Porque vocês estão vivendo o Evangelho, porque vocês estão compreendendo o Evangelho, porque vocês estão com a maior de todas as verdades desse universo. Jesus Cristo é o Salvador. Meu irmão, o que tem motivado o seu coração? Porque muitas vezes no meu coração, o que me motiva a agir é orgulho. O que me motiva a agir é o pecado, é o medo, é a insegurança. É tempo de nos arrependermos, é tempo de reconhecermos que na verdade Jesus não tem sido o supremo, Jesus não tem sido o centro, e Jesus não tem sido aquele que nos governa e que nos conduz à redenção e à reconciliação com o Pai. Porque se Ele é, então a minha motivação está nele. Olha só o que John MacArthur diz. A alegria é a profunda confiança de que Deus está no controle de sua vida. A alegria é gerada a partir do reconhecimento do que Cristo fez na vida de uma pessoa. A alegria não está ligada às circunstâncias, e sim a um relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Pastor, a minha vida é uma tristeza, eu tenho vontade de tirá-la o tempo inteiro, eu tenho vontade de desistir. Pastor, eu não estou aguentando mais a minha existência. Meu irmão, você precisa, mais do que urgente, de se prostrar aos pés da cruz e ter Jesus como seu Salvador e reconhecer a salvação que só vem dele. Porque senão, jamais você vai viver a experiência de um relacionamento real com Deus. Jamais você vai viver a experiência de um relacionamento real com Deus. Paulo termina essa parte dessa carta dizendo o seguinte: olha, eu estou feliz, eu estou completo no meu corpo por vocês. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo o meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu não me importo de morrer pelo reino de Deus, Paulo está dizendo. Eu não me importo de sofrer pelo reino de Deus, Paulo está dizendo. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída,
de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e geração, que é a salvação pela graça, que é o evangelho de Cristo Jesus, que é o fato de que o Messias salva. Não era o mundo que tinha conhecimento sobre isso, era apenas os judeus. Esse evangelho que estava oculto, agora Deus quis dar a conhecer entre os gentios. A gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse é o nosso Deus. Em primeiro lugar, Ele é supremo. Em segundo lugar, Ele é. Em terceiro lugar, Ele é. E em quarto lugar, Ele é a motivação. Ele é a motivação. Meu irmão, se Jesus não tem sido a sua motivação, é porque Ele não tem sido o suficiente para você. É porque Ele não tem sido o centro da sua existência. E é porque Ele não é o supremo da sua vida. Você precisa mudar essa história. Você precisa mudar essa história. Concluindo. Quem ou qual é a autoridade máxima de sua vida? São perguntas que eu quero que você reflita. Quem é? Às vezes pode ser o seu filho, às vezes pode ser o seu trabalho, às vezes pode ser você mesmo, pode ser o seu conhecimento intelectual. Quem é? Quem ou qual é o centro da sua existência? Para que você existe? Para quem você existe? O que dirige os seus passos? Quem ou que te é suficiente? O que te satisfaz? O que é que te satisfaz? Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte: pastor, o que me satisfaz é chegar em casa e tomar uma cerveja gelada. Tirar meu sapato, sentar no meu sofá, colocar os pés em cima da poltrona. Nisso eu tenho alegria. Se eu tiver isso todos os dias, para mim está bom. E eu falei para ele: que joia, que bacana, mas que vidinha ruim, que vidinha medíocre. A sua existência limita a 10 minutos do seu dia. O que me satisfaz, meu irmão, é olhar para o amanhã e saber que, apesar de eu não merecer, Jesus, que criou todas as coisas, que deu nome a todas as estrelas, planejou a minha existência, sabendo que eu ia ser mal, e ainda assim Ele veio, morreu na cruz, pagou a minha dívida, me quitou, me zerou, e me deu esperança de vida eterna. É isso que me satisfaz. É saber que, apesar de eu não merecer, de eu não poder, ainda assim eu sou alguém amado por Deus na eternidade. Quem é Jesus para você? Jesus é o supremo, Jesus é o centro, Jesus é o suficiente, Jesus é a motivação. Sabe, meu irmão, a gente tem falado aqui na igreja todos os domingos sobre a necessidade da gente servir, da gente amar o outro, da gente agir com amor. E parece que a gente está pedindo esmola. Pelo amor de Deus, olha lá, ajuda a gente. Vamos pregar o evangelho para as nossas crianças. Vamos colaborar com as pessoas que estão chegando. Vamos receber bem as pessoas que estão nos visitando. Tem hora que eu sinto vergonha. Vergonha.
Porque apesar de termos a mensagem do Evangelho, nós não somos motivados por ele. Porque ele não está sendo nem o suficiente, nem o centro e nem o supremo. Última frase. Não sei se você já percebeu, mas o fato é que sem Jesus não existe alegria. Sem Jesus, meu irmão, o máximo que você vai fazer é ter um hobby, um escape, uma fuga, um lazer, que vai preencher a sua história por 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Essa é uma existência medíocre. O que Jesus nos dá, não é que ele oferece, não, ele dá. Porque se ele oferecer, você pode ou não aceitar, e não é isso que ele faz. Ele dá. Ele dá, é de graça. O que Jesus faz é trazer identidade para você, significado para a sua existência e esperança eterna. É isso que ele faz. Sem Jesus não existe alegria, esperança ou vida. E com Jesus, meu irmão, tudo existe. Tudo vem à existência. Tudo se torna real. A esperança não tem fim, porque aquele que criou todas as estrelas e a conhece pelo nome, aquele que planejou a minha existência antes mesmo que existisse a primeira molécula, o primeiro átomo, esse separou para mim toda uma eternidade. Toda uma eternidade. Com Jesus nós temos tudo. Queria chamar os presbíteros aqui à frente.